Existe um tipo de cansaço que não vem da falta de disciplina, nem da ausência de fé, nem da distância de Deus. É um cansaço que aparece justamente em quem ora, em quem tenta fazer o certo, em quem se preocupa com a vida espiritual, um cansaço silencioso, profundo, que não some com descanso físico e não melhora mesmo quando a pessoa aumenta suas práticas espirituais. Esse cansaço nasce quando a oração deixa de ser lugar de encontro e passa a ser lugar de compensação. Muita gente ora como quem tenta equilibrar uma conta invisível. Cada erro cria uma dívida. Cada falha gera um peso. Cada dia difícil vira prova de que algo precisa ser consertado rapidamente. A pessoa não entra na oração para estar com Deus. Entra para aliviar a sensação de que está devendo algo, e viver devendo cansa. A culpa não chega gritando. Ela chega educada, religiosa, aparentemente responsável. Ela se apresenta como zelo, como cuidado, como consciência espiritual. Ela diz coisas como: você poderia ter feito melhor, você devia ter orado mais, talvez Deus esteja esperando mais de você. E quase ninguém percebe que essas frases não produzem transformação, produzem tensão. A culpa cria uma espiritualidade baseada em vigilância constante. A pessoa está sempre se observando, se avaliando, se medindo, nunca está inteira no momento, sempre está se corrigindo mentalmente. Mesmo quando acerta, sente que não foi suficiente. Mesmo quando ora, sente que orou mal. Mesmo quando descansa, sente culpa por não estar fazendo algo espiritual. E isso não é vida espiritual saudável, é sobrevivência espiritual. Com o tempo, a oração começa a perder espontaneidade. A pessoa já chega cansada, já chega armada, já chega se defendendo. Escolhe palavras com cuidado excessivo. Evita ser completamente honesta. Não fala tudo o que sente, porque tem medo de estar errando até nisso. A culpa transforma Deus em alguém difícil de acessar. Não porque ele seja, mas porque a pessoa está sempre se sentindo inadequada para chegar. E aqui entra algo muito importante. Esse tipo de culpa raramente nasce do nada. Ela é aprendida, construída ao longo do tempo. Muitas vezes vem de ambientes, onde o erro era tratado com dureza. Onde falhar significava perder valor. Onde a correção vinha carregada de vergonha. Sem perceber, a pessoa transfere esse modelo para a relação com Deus. Ela começa a se relacionar com Ele do mesmo jeito que aprendeu a se relacionar com autoridades humanas. Sempre tentando agradar, sempre tentando evitar punição, sempre tentando merecer permanência. Isso cria uma fé cansada, porque quando a fé é sustentada pela culpa, ela nunca descansa, ela nunca chega, ela nunca se sente segura. Está sempre em estado de alerta. E alerta constante gera guerra interna. Muita gente acha que está em batalha espiritual porque sente resistência, confusão, peso, acusação, mas muitas vezes essa batalha ela não vem de fora, vem da forma como a pessoa se relaciona consigo mesma diante de Deus. A culpa cria um diálogo interno agressivo. A pessoa se fala com dureza, se cobra excessivamente, se trata como alguém sempre em risco. E esse diálogo interno continua durante a oração. Mesmo falando com Deus, ela continua se acusando. É como tentar descansar em um lugar onde você mesmo não se permite sentar. Outro efeito silencioso da culpa excessiva é que ela prende a pessoa no passado. Erros antigos continuam sendo revisitados emocionalmente. Decisões já superadas continuam sendo punidas internamente. A pessoa já mudou, mas ainda se trata como quem não mudou. Isso drena a energia do presente. Em vez de usar a oração para alinhar o agora, ela usa para se punir pelo ontem. E isso impede crescimento real, porque crescimento acontece no presente, não na ruminação. Existe também um medo escondido por trás da culpa, o medo de relaxar e perder tudo, o medo de descansar e se afastar, o medo de baixar a guarda e errar. A pessoa acredita, no fundo, que se não se cobrar o tempo todo, algo ruim vai acontecer. Mas isso não é fé, é controle disfarçado de zelo. Quando a culpa governa, a pessoa confunde arrependimento com autopunição. Mas arrependimento verdadeiro gera mudança e depois libera a pessoa para caminhar. A autopunição gera estagnação emocional com aparência de espiritualidade. Deus nunca pediu que você se castigasse para provar arrependimento. Ele nunca pediu que você vivesse se sentindo indigno para permanecer próximo. Isso é uma construção humana, não divina. A culpa prolongada
cria um ambiente interno hostil, e ninguém floresce em ambiente hostil, nem espiritualmente. Quando a pessoa começa a perceber isso, algo delicado acontece. Ela percebe que talvez não precise orar mais, precise orar diferente, precisa entrar sem armadura de defesa, sem discurso ensaiado, sem tentativa de compensação. Precise aprender a estar diante de Deus sem se explicar o tempo todo. Isso assusta no começo, porque ficar sem culpa parece irresponsável para quem viveu muito tempo se cobrando, mas na verdade é o início da maturidade. Quando a culpa sai do centro, a oração muda de função. Ela deixa de ser tentativa de alívio emocional e passa a ser espaço de reorganização interna. A pessoa começa a perceber o que precisa ser ajustado sem se esmagar. Começa a ouvir sem se acusar. Começa a crescer sem se violentar. Ela não ora menos. Ora com mais presença. Não ora mais tensa. Ora mais consciente. Não ora para pagar. Ora para alinhar. E isso traz descanso real. Não descanso de quem desistiu, mas descanso de quem confia. Talvez você tenha passado anos achando que seu problema era falta de busca, quando na verdade era excesso de culpa não tratada. Talvez você tenha confundido peso com compromisso. Talvez tenha acreditado que viver se sentindo em dívida era sinal de maturidade. Mas maturidade espiritual não vive de culpa, vive de consciência. Deus não está te chamando para se cobrar mais, está te chamando para se alinhar melhor, né? Não para se punir, para crescer, não para viver com medo de errar, para aprender a caminhar, porque não é falta de oração que te esgota, é carregar culpa para dentro dela. Quando esse peso começa a cair, a fé respira, a oração se torna novamente lugar de encontro, e o caminho deixa de ser sobrevivência para se tornar formação. Se essa mensagem te atravessou de verdade, comenta com honestidade. Estou aprendendo a orar sem culpa. Se isso te ajudou, deixa um like para que mais pessoas percebam que fé madura não se alimenta de acusação, mas de verdade. E se você quer caminhar com uma fé profunda, consciente e leve, sem viver se punindo por existir, se inscreve no canal. Aqui a fé não cresce pela culpa, ela amadurece pela consciência. Que Deus te dê descanso interior, clareza e liberdade para soltar o peso que nunca foi seu.